Oi, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Suelen. Sejam muito bem-vindos ao meu podcast chamado Papo de Vestir. E hoje eu tenho um prazer imenso de trazer dois protagonistas, estilistas independentes da moda, que vão trocar um pouquinho de assunto da moda da vida real aqui, para que vocês consigam se aproximar da nossa dinâmica. Para quem não conhece, o Papo de Vestir aborda moda, representatividade e sustentabilidade. Então, trazendo que hoje o nosso tema é muito especial, com o protagonismo de estilistas independentes. Então, a gente vai trocar muitas figurinhas. Fiquem aqui comigo até o final. E, no fim, deixem aqui o que vocês acharam sobre o nosso papo. E aí, ó, sejam muito bem-vindas. Ai, obrigado. Muito obrigado. Convidado Alan Santana e Will da Afro. Muito prazer, muito obrigado por esse convite incrível, né? É sempre bom a gente dialogar sobre as nossas vivências, experiências, né? E adversidades. Vai ser um papo muito gostoso. Aê! E aí, Alan, tudo certo? Tudo ótimo. Tudo que a gente tem que falar, né? Já Sobre a nossa começou vida, né? aqui. Já. É isso, né? Para iniciar o nosso papo, vou pedir para você falar qual que é o seu nome e o que você faz dentro da cadeia de moda aí. Olá. Gente, pra quem não me conhece, eu sou Alan Santana. Eu sou professor de figurino, sou estilista, sou designer. Me classifico como designer porque eu sou do mundo das artes também, sou formado em artes visuais. Estou lançando uma marca. Relançando uma marca, na verdade. Eu comecei uma marca muito jovem e agora eu tô recolocando ela no mercado de uma outra maneira, de outro jeito. Agora o mundo mudou, né? Quando eu comecei o mundo era um, agora o mundo é completamente outro. A gente tem que pensar em sustentabilidade, a gente tem que pensar em como essa marca dura pela vida, pela eternidade, né? Ela não pode se tornar uma coisa descartável. Então a gente tem que pensar um pouco nesses princípios. Mas eu acho que a moda é um dos lugares mais incríveis da gente estar, porque é um lugar que é muito excludente, né? E eu acho que a representatividade é uma coisa incrível, assim, a gente tem que estar nesses lugares. A gente tem que estar onde a gente quiser, né? Mas eu acho que estar na moda é estar num lugar de dizer, olha, estamos aqui, estamos incomodando vocês. Que pena. E vamos continuar aqui. Eu acho que tem muito desse... Esse é o lugar que eu atuo, né? Então, tanto eu como professor, eu como criador de conteúdo, estou nesse lugar de provocação, de dizendo, olha, será? Será? Mas esse será não vai derrubar a gente, não. E a gente vai continuar lá. É isso. Maravilha! Obrigada! Só E potências aqui hoje, né? Salve mundo, muito prazer, sou o Will da Afro. Um jovem empreendedor, sonhador, visionário, né? Sou CEO e designer de moda da marca Afroperifa, né? A moda afro-urbana da periferia, marca que eu criei em 2017, vindo de um coletivo, né, do meu território, onde eu atuo, que é Perus, zona noroeste de São Paulo. E nesses 8 anos de muita luta, resistência, eu trago, né, como que a moda pode transformar, né, a nossa realidade no sentido de ser quem nós somos e ter orgulho, né, e ir à frente com isso. Então, através de empoderamento, identidade, resistência e representatividade, eu uso da moda, né, para trazer essa autoestima para o povo preto e periférico. Não é uma jornada fácil, né? A gente tem muito o que falar aqui hoje, mas é algo que eu me apaixono, né? Quando eu vejo pessoas, assim como eu, sendo representado pela Afroperif e pelo esse universo hoje que a gente pode ter um nicho, um universo preto da moda. Ai, essa apresentação já foi tudo. E eu acho que assim, eu ia até pegando um gap aí, trazer como que é a sua relação com a moda, mas acho que vocês conseguiram trazer o que de fato vocês já vivenciam a moda, né? Então, você já tem quanto tempo, Will? Tô há que tá 8 imerso anos. totalmente nesse. 8 anos. Não 8 foi anos. ontem, não é mesmo? 8 anos são 8 anos, é mesmo? E tu, Alan? Nossa, que eu tô imerso, eu acho que desde sempre. Eu acho que fazem 34 anos que eu tô imerso no mundo da moda. Porque já começou dali, né? Do figurino. Já comecei. Eu comecei fazendo roupinha de boneca, então... Ai, que delícia. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre falei que ia ser estilista. Nunca tive nunca falei outra profissão. Eu fui indo pras outras profissões por curiosidade. Sou curioso, né? Sou geminiano, sou curioso, gosto muito de aprender, mas era esse lugar, assim.
né? Eu me lembro muito disso. Você é estilista, você é estilista, você é estilista. Como é que eu faço pra ser estilista? Como é que não sei o que? E fui por esse caminho. Tá, então vou mudar a pergunta. Como e quando vocês começaram a explorar a estética de vocês? Porque eu acho que, assim, nesses lugares, pelo menos particularmente, eu comecei entendendo a minha própria estética antes de começar a ter esses ensaios, né? Começar a vestir as coisas e as pessoas falarem, ai, gostei. Essa validação externa, que é muito louco, né? Porque muitas das vezes a gente acha que a gente não tá fazendo moda. Mas quando a gente começa a partir da nossa estética, que começa a rolar um movimento, as pessoas perguntarem, onde que você comprou? Aí começa a ter uma referência. Quando exatamente que vocês começaram a explorar a própria estética? Cabelo, posicionamento, que eu acho que dali que começa essa conscientização, né? De que estou fazendo um movimento que pode promover, né? Algo maior do que só a minha própria estética. Sim. Começo? Vai. Eu acho que como a maioria das pessoas foi muito na adolescência. Né? Na adolescência ali, me descobrindo quem eu sou, o que eu queria pra vida, quais eram meus sonhos. E foi na escola, no ensino médio, que eu comecei a me jogar mesmo pro meu estilo. Eu lembro que eu ficava muito incomodado como que todo mundo se vestia igual, todo mundo queria um tênis de uma marca X lá e todo mundo usava aquele tênis. Eu falava, gente, que coisa chata. E aí eu comecei a personalizar minhas peças. Na época eu bebia muito das fontes norte-americanas, né? Então, os rappers, principalmente a Rihanna, foi, assim, um incentivo para que eu pudesse trazer minha personalidade, né? Muito doido, né? Um brasileiro beber dessa fonte, mas na época, o hip-hop, o rap, ele tava muito centrado ali, então a galera... Era aquela época de fazer rodinha nas festas, dançar, dando pirueta, enfim... E a Rihanna, pra mim, foi uma personalidade que me chamava muita atenção do jeito que ela se colocava no mundo. E aí eu queria ter aquela atitude, né? Então foi na escola. E tanto é que todo mundo, assim, hoje que me vê, assim, depois de muito tempo, fala, mano, você transformou a escola no High School Music. E era muito isso. Lá tinha um campeonato chamado Interclasses, que era as Olimpíadas do ano. Onde cada sala tinha que, nas modalidades, né, esportivas, tinha que fazer, como que fala? O quê? Jogar, quando a pessoa conta essa palavra. Competição, tinha que competir. E aí eu achava que era o Super Bowl, aí eu falava, não, tem que ter um intervalo. E nesse intervalo, eu na época gostava muito de dançar até hoje, mas eu era muito do hip hop freestyle, eu dançava muito. E aí eu reunia a galera que gostava de dançar, nas aulas vagas a gente ensaiava e apresentava. E nisso eu falava, gente, a gente tem que ter um figurino e tal, não pode ir de qualquer jeito, tem que Já pensar. montava todo Já montava o dress code. todo o dress code, todo o figurino. E aí foi aí que eu fui me lançando. Ali eu fui percebendo, hoje eu consigo, né, trazer essa memória e ver que foi um momento ali da minha adolescência, com 17 anos, que eu fui compreendendo ali a minha personalidade. Ainda não sabia muito sobre moda, mas o que eu estava fazendo ali era moda, né? Então eu estava, com certeza, ali me expressando, né, com as roupas, com os movimentos, com a música, com toda a cultura em si, né? E depois, né, um tempo depois, entrei na parte do design, né, fui fazer graduação em design de interiores, e aí foi quando eu fui compreendendo mesmo tudo. E falar, não, é esse universo que eu quero criar. É sobre isso, né? É sobre isso, não estou errado, e fui caminhando. Ai, que legal. Amei. Gente, o meu estilo nasce de criança. Assim, eu lembro eu criança, na verdade, assim, minhas maiores referências estão em casa, né? Meu pai e minha mãe são as minhas maiores referências, assim, de longe, de estilo. Eu nunca vi meu pai desarrumado. Eu nunca vi meu pai de chinelo e bermuda. Isso nunca existiu. Meu pai acordava, sei lá, domingo de manhã, que era o dia que ele estava em casa, ele acordava de manhã com a calça de alfaiataria. Passada! Com a camisa. E muito anos 80 super, isso, super, né? Super. Nossa. Super, mas eu sou dos 90, não me envelhece calça assim, com né? vinco, calça com total, vinco. Calça com vinco, sapato social. Cabelo penteadinho assim. Ele tinha cabelo? Tinha um cabelinho. Olha aí, escovadinho com aquela escovinha, com aquela escovinha. Ele e meu pai, sei lá, vi meu pai usar calça jeans recentemente, coisa de 10 anos.
pra trás, que eu vi ele usar uma calça jeans, ele nunca usou calça jeans, sempre alfaiataria. E minha mãe é brechoseira, né? Total. Sempre, sim. Sempre. Minha mãe sempre foi ícone, assim, todo mundo sempre achou minha mãe muito chique. Nossa, como sua mãe é chique, nossa. Os looks dela são incríveis, não sei o que, mal sabiam que ela é super brechoseira. Então daí surgiu o meu estilo. Então eu era uma criança que usava alfaiataria, que usava... Eles me colocavam dessa maneira, então eu usava camisa, alfaiataria, gravatinha. Então minha mãe sempre foi super brechoseira, ainda é. E então um pouco do meu estilo por garimpar veio daí. Só que aí acontece o quê? Acontece aquele momento na adolescência, que é um momento do quê? De negação. Né? Então foi a minha negação aos meus pais, às minhas origens, assim. Então foi aquele momento que eu virei surfista, foi aquele momento que eu usei calça rasgada, foi aquele momento que eu comecei a usar, mas eu sempre fui eu sempre quis fazer tudo meio diferente. O que eu comecei a perceber? Eu percebi que, em certo momento, eu sempre fui inadequado, né? Isso é sempre bom de deixar claro. Eu sempre fui uma pessoa preta, gay, meio andrógeno. Agora eu tenho essa barba, porque se eu tiro essa barba, eu sou meio andrógeno, tenho uma cara magra, né? Uma cara fininha e tal. Eu sempre fui uma criança que era muito confundida com menina. E aí, a minha voz era mais fina, né? Depois que a voz ficou essa voz aqui, mas antes era uma voz fina. E aí, eu sempre fui muito confundido. E aí, eu comecei a perceber que aquilo era interessante de alguma maneira. Eu comecei a perceber que ser esquisito era o lugar que eu ia ocupar. Então, eu rasgava as minhas calças, eu fazia várias coisas. Eu lembro que teve uma vez que eu, muito louco, eu raspei o cabelo, enchi um monte de brinco aqui. Brinco fake, argolinhas. Todo mundo na escola, meu Deus do céu. Eu queria chocar, de alguma maneira. Eu queria tipo, eu não sou esquisito mesmo? Então aqui, eu sou essa pessoa esquisita. É esse lugar. É o lugar do artista, né? Que depois que eu fui me entender como artista, eu entender nesse lugar. E aí, mais recentemente, coisa, sei lá, de 10 anos pra cá, talvez, que eu comecei a fazer alguns pequenos resgates de memória, assim, entender, esse era o Alan criança. Então, essa alfaiataria que eu gosto tanto de usar, e agora que a alfaiataria tá em alta, eu sempre usei. Eu sempre misturei muita coisa. Eu nunca tive muita regra. Eu sempre acompanhei muito desfile de moda, sempre acompanhei muito o que tá acontecendo no mundo da moda, assim, isso desde sempre. Eu tenho coleção de milhões de revistas de moda, então esses sempre foram as minhas refs. Mas eu sempre tive o meu toque, até porque eu não tinha acesso àquelas coisas, né? Isso é uma coisa importante. Eu olhava lá uma Yves Saint Laurent, mas eu não tinha acesso a uma Yves Saint Laurent. Eu lembro que uma vez eu vi uma gravata Dolce & Gabbana, fininha, preta, linda, e eu precisava ir no evento e precisava daquela gravata. E aí acionei meu pai. Eu falei, pai, tem como a gente afinar uma gravata aqui? Meu pai também é super handmade, ele faz muita coisa. Aí ele me ajudou, a gente afinou uma gravatinha, e aí Então eu sempre fui também construindo aquilo que eu queria, baseado nas possibilidades que eu tinha. E o brechó é um lugar incrível pra gente fazer isso, né? Super. Porque o brechó você encontra tudo. E aí eu acho que desse tempo pra cá eu comecei a me resgatar e entender mais o Alan Santana nesse lugar de, olha, você é essa pessoa aí, você é seus pais, você é essas referências. E eu acho que o meu estilo passa muito por esse lugar de entender quem eu fui, que eu fui uma criança que eu gosto da criança que eu fui, né? Eu fui uma pessoa interessante, eu tô resgatando esse lugar agora, assim. Venho com esse resgate que eu acho que é uma coisa muito... Todo mundo tem que fazer um pouco disso, eu acho, às vezes. E o cabelo, por exemplo, sei lá, minha mãe é cabeleireira, eu sou cabeleireiro também, né, gente? Tipo, né? mais uma coisa de mim, mas eu também sou. E aí, pirava, né? Já fiz moicano da minha mãe, não sei o que. Então, essas referências de muita loucura, de muita coisa fora do padrão, assim, fora do rolê. Eu acho que é um pouco daí que encontro o meu estilo. E é muito gostoso escutar essa linha do tempo. Eu consigo visualizar, porque eu acho que isso atravessa principalmente as vidas pretas. E no contexto social de escola, existe um choque em que você tem ali suas referências familiares e de alguma forma você acaba... A questão do cabelo, minha mãe fazia meu cabelo todos os dias. Tipo assim, toda semana, na verdade, era uma trança diferente. Então, ai, que bonequinha, sempre tá com um tererê, essa coisa. Ai, o tererê. O pessoal querendo colocar a mão. E era porque minha mãe falava, não, deu uma semana, vamos renovar. Vamos renovar o styling do cabelo, porque isso mudava tudo. Total. Dentro da dinâmica ali com outras pessoas. Então, tinha esse referencial. E eu adoro pensar o quanto nossa história pessoal, hoje, sendo criadores, atravessa também os produtos que vocês criam. Como que é isso, né? Eu quero que vocês tragam. A gente já entendeu que essa linha do tempo acontece. Vocês conseguem amadurecer esse processo. E quando chega na hora de criar, não tem pra onde correr, né? Se conecta totalmente com a história pessoal. Como que é isso? Entender das suas próprias referências de vida familiar e entender que existe
uma moda, uma tendência que pintam, que o artista, ele tem que pelo menos ter uma sinergia e acompanhar a evolução social, né? Acho que tem esse lugar também. Como que é conectar a história pessoal com essas criações de moda para que façam sentido, ou se não, eu realmente visto a minha camisa, é isso que eu vendo, quem gostar, gostou. Quem não gostar, paciência. Minha moda tem propósito. Como que é essa relação para vocês? Pode continuar. Fala você. Vai fazer diferente agora. Aham. Ai, essa relação pra mim tá muito na manualidade. Como eu falei, eu cresci nessa família muito criativa. Vi sempre meu pai fazendo crochê, tricô, tal. Minha avó, a minha bisavó, no caso, ela era uma bordadeira. Ela era uma bordadeira muito requisitada em Santo Amaro da Purificação, Bahia. Fazia vestido de noiva, tal. Então, essa coisa da manualidade veio muito comigo. A minha mãe é aquela pessoa que... A minha mãe é aquela pessoa que forrava bolsa e sapato para combinar com a peça, né? Ela sempre fez tudo isso. Então, eu usava os tecidos. Então, eu vim para esse lugar. Então, as minhas primeiras criações, elas são criações muito pautadas na ideia de uma coisa manual. Então, assim, meus primeiros looks são totalmente feitos a partir dessa manualidade. Então, a gente tem muita coisa de crochê, tem muita coisa de tricô, tem muita coisa bordada. Eu tenho uma coleção que foi toda bordada, assim, uma loucura. Um bordado que eu inventei, que é quase uma costura. Um bordadinho feito à mão, super delicado. Em que ano isso? Isso em 2010. E hoje em dia, né, a manualidade tem tido o real valor que ela sempre mereceu. Eu penso que hoje em dia as manualidades, e principalmente o crochê, o tricô, ele tem essa memória ancestral. Eu lembro de minha mãe também crochetando, tricotando, criando roupas para mim. Não era... não, é uma opção de como fazer roupa, sabe? Sim. E é muito legal você trazer isso aí, que em 2010 você já estava criando marca conceitual, valorizando isso. Total, assim. E tem uma coisa também disso, até nas nossas próprias casas, né? Se a gente pegar como referência, por exemplo, que casa aqui que não tem um caminho de crochê na mão, na mesa, que não tem uma capinha do botijão? A gente tá falando de pessoas periféricas. Hoje eu não tenho mais. Sério? Eu te confesso. Mas tem um tricôzinho, tem uma toalhinha ali, tem um tricôzinho, um crochêzinho, uma toalha Não, só as roupas mesmo. As roupas, tá. Ficou nas roupas. Mas na nossa infância, se a gente for resgatar, na casa das nossas avós... Total, era isso. É isso, então isso também a gente faz um resgate, né? É porque a gente às vezes não observa esse lugar, né? Tipo, a gente esquece de observar que a gente é fruto desse lugar completamente que é a nossa casa, né? Então... A gente é a nossa casa de alguma maneira também. Design total. Total. Né? Então, esse lugar, ele também se acopla na gente. Então, assim, quando, sei lá, você olha uma peça de roupa que você criou, ela vai ter alguma semelhança com alguma coisa que você vestia, que você tinha. A não ser quando você faz uma moda ruim. Quando você faz uma moda sem originalidade. Quando você faz uma moda só por fazer. Quando você faz uma coisa assim, preciso ganhar aqui um dinheiro, não sei o quê. Quando você não se resgata. Que aí eu acho que você faz uma moda superficial, banal. Passada. Ela passa, ninguém olha, ela pode até vender ali naquele momento, mas ela não vai durar. E a gente tem que pensar na durabilidade, né? Principalmente a gente como pessoas pretas, a gente tem que pensar na perpetuação das nossas coisas, né? Porque o nosso legado, ele nunca foi construído. O nosso legado, ele sempre foi destruído. Então, tudo que a gente tem de memória, ele sempre foi destruído, ele foi arrancado da gente de alguma maneira. Então, se a gente pensa em coisas que são só efêmeras, elas são muito superficiais. Então, eu acho que os criadores pretos hoje, eles não estão pensando mais nesse lugar. Eles estão fazendo um resgate, pelo menos os que eu mais admiro. Eles estão, de alguma maneira, se resgatando. E esse resgate está dentro da nossa casa também, porque a gente, de alguma maneira, vem desse lugar. Muita gente vem desse resgate da escassez, que também é importante. Não estou aqui dizendo que não ter nada é bom, de forma nenhuma. Mas a escassez faz a gente também olhar por outro ponto, né? Faz a gente olhar a gente vai para outro lugar e olha. Né? Quando a gente tem tudo em muita abundância, é fácil, né? Mas quando a gente tem escassez, tudo pode se transformar em alguma coisa. E aí eu acho que é aí que nasce a criação original, genuína. Assim, que você fala, nossa, isso é bom, isso é legal. Super. Nossa, isso é real, né? Muito bom. Endossou bastante coisa aqui. E o que nos leva também à questão que hoje em dia é a sustentabilidade. Com Observar certeza. esses materiais que tem em casa e transmutar aquilo
criar em um novo produto, com um conceito bem pessoal, sabe? Eu acho isso maravilhoso. E aí, Will? Então é muito bacana a gente trocar essa ideia sobre criações, né? Porque esse embasamento da memória ancestral tá muito ligado, né, em pessoas pretas, assim, quando a gente vai criar ou fazer alguma coisa. Por isso, né, a gente sempre coloca essa palavra afro na frente, afroempreendedor, né, enfim, afronegócios. Porque basicamente é o que eu faço, né? Quando eu penso em criar e ao mesmo tempo tentar acompanhar as tendências da sociedade, né? Pesquisar o comportamento das pessoas, enfim, eu sempre vou olhar para o meu passado, né? Não tem como uma camiseta simples que seja, a gente vai... Ah, e se eu trouxer aquele recorte, aquela gola, enfim, a gente sempre vai tentar, de alguma forma, trazer essa nossa ancestralidade em nossas criações. Eu, particularmente, eu sempre trago comigo um grupo de pesquisa, né? Que é o grupo étnico chamado Nedebelis, que foi o grupo de pesquisa para o meu TCC, que até hoje eu bebo muito da fonte Nedebelis, que é um grupo étnico do sul da África do Sul, né? Onde mulheres têm conhecimentos e saberes, né, muito grandes sobre cor e forma. E, para mim, todos os dias, quando eu vou pensar criações e coloco o Nedebelis na frente, é uma crítica que eu trago comigo, né? E a academia não aceitou muito bem, mas é uma crítica que eu que eu trago em falar que tipo, a Bauhaus não foi a única escola de design da época, né, que existiu, como é colocado nos planos de ensino, né, de design. Então lá em África já estava discutindo design muito antes de Bauhaus. E muitas das coisas que a gente pode ver em Bauhaus já falo, gente, isso aqui é Egito, enfim. Então, a Nedebelis, para mim, é um grupo étnico que traz isso muito bem conceituado sobre cor e forma, como usar cor e forma. E não tem regras. Ah, você não pode misturar estampa, você não pode... Não tem isso. Então, é um grupo étnico que traz muito esse envolvimento com cor, com a forma, e também a forma de como que eles podem trabalhar tecidos. E o que mais me deixa encantado é que são mulheres. E isso é passado de mulher para mulher. E quando eu vi isso, me trouxe muito a minha família. Porque minha família, ela é uma família matriarcal, né? Formada por mulheres, dirigidas por mulheres. Hoje, quem dá rédeas de tudo são mulheres. Igual, né, vai ser organizada uma festinha junina lá. Minha tia, minha avó, sabe? Eu dou um pitaco ali, mas sobre o comando delas. Então, isso me trouxe uma memória afetiva muito grande e esse desejo por estar até hoje pesquisando esse grupo étnico, né? Tem a Esther Malungo, que é eu grande... amo ela! Você sabe quem é, sim, né? Ela é maravilhosa. A rainha de ela todas. É a rainha de todas. Então, ela trouxe trabalhos com marcas muito grandes na própria Ford. Europa. Sim. Ela já desenhou no setor automobilístico. Então, para mim, a grandeza das minhas criações parte muito delas, né? Então, é algo que eu trago, né, nessa memória afetiva e também nessa memória que me concentra em saber que a arte, o design... veio dos meus ancestrais, veio de África, e isso me traz um empoderamento na hora das minhas criações. Nossa, ai que tudo! Eu amo a etnia Ndebele, trago isso nos meus referenciais também. À medida que eu tive o conhecimento, eu falei, não, é sobre isso. E tudo faz muito sentido. No entanto que muitas pessoas assimilam aos grafismos indígenas. Uhum. Então, quem é brasileiro e observa, fala, ai, parece grafismo indígena. Então, para vocês verem como tá tudo conectado. Como é tão originário. Como tem embasamento, sabe? Então, o que estava rolando lá anos atrás, anos antes de Cristo, ocorreu em África. Não só no Brasil. Então, são muitas pautas que a gente consegue ir para além da moda. A gente já vai para a história, né, gente? Exatamente. E aí uma curiosidade também, né? Quando eu falo, né, desse grupo étnico, todo mundo vai correndo ver minhas criações. Mas onde tá? E aí porque aquilo, não vê o né? copia e cola, né? E é aquilo, né? É ter a pesquisa e a partir do comportamento da sociedade que eu vivo, eu adaptar essa minha pesquisa ao que, né, o meu cliente, ao que eu quero mostrar. Então, porque tenho certeza que as pessoas vão lá, tipo, cadê?
Explicando. Não é aquele famoso copia e cola, né, gente? São Exato. referências. Referências, que não precisa ser ao pé da letra, como hoje acontece na moda, né? É, né? A questão, né, de apropriação, né? Então, é isso, né? Também ser pessoa preta, que eu vou me apropriar de uma cultura que não é minha só porque também são pessoas pretas. Não é aí o nosso lugar. Exato. Né? É beber da fonte e trazer o máximo de inspiração para empoderar, para ajudar a ter pesquisa, embasamento, enfim, né? E trazer a história, né? E trazer a verdadeira história. Porque eu acho que trazendo a história é genuíno, mexe com o nosso cognitivo, que a gente fala, meu Deus do céu. Peraí, tem o storytelling, né? Tem uma história por trás. Não é só, é estampado, tem cor, porque a África é colorida. Gente do céu. Ou é savana, né? A África é savana. E muito Palha. legal. Ai, gente, que delícia. Tá uma delícia. Os tons de marrom Oi? Os tons de marrom, né? Bem, Marrom, bem palha, safari, bem safari. África. Ai, gente. Estampa, animal Estampa. print pra tudo que é lado. Não é sobre isso. A moda afro, principalmente, tem crescido e trazendo outras perspectivas, assim. Não é porque eu trabalho com tecido africano que só tem que ter cor. Não. Trabalho design para trazer de forma genuína. Não é porque o Will é Will da Afro que ele tem que trazer estampa. Eu acho que tá ali, né? Perfeito. A nossa tríplice de falar, peraí, tem outros caminhos. Exatamente. Não é só... E eu também não quero copiar e colar algo que já existe. É essa coisa do autoral, né? Legal, gente. E aqui... E o que vocês pensam sobre como a construção da marca pessoal de vocês impulsionam vocês a venderem os produtos? Como que essa marca pessoal, a divulgação, pode auxiliá-los a realmente impulsionar o negócio? E aí, Will? Começo? Vai. Outra vez a gente trocou, vai. Tá num troca-troca aqui. Ai. Ai, ai. Bom, eu acho que o mais importante hoje, que eu entendo, né, com esses 8 anos de caminhada, construir a marca pessoal foi foi o mais importante antes de se pensar em vender produto. Né? Antes de pensar em ter a marca, antes de pensar em ter um produto e como foi construir a marca pessoal. Eu acho que nesses anos todos eu vim buscando compreender o que o Will tá fazendo. Né? Tá bom, já me empoderei, eu sei que eu sou uma pessoa preta, eu sei que a África não é um país, e sim um continente, tal. Legal, mas o que eu vou fazer com tudo isso? O que o Will quer com tudo isso? Por que ele criou um coletivo no território dele? O que o Will quer? Então eu sempre me colocava, me fazia sempre essa pergunta, o que eu quero? E o que eu estou fazendo? Então, construir essa minha marca pessoal, não só na questão mercadológica, mas pessoal mesmo, assim como diz, né, o termo marca pessoal, foi entender que eu sou o dono de mim mesmo, né? E eu entendo das minhas convicções, eu sou uma pessoa muito teimosa, sou taurino, né? Então, é isso, eu coloquei aqui, é aqui. E a partir disso, como que seria vestir essa camiseta de empreendedor e como que eu ia realmente trazer isso para vender os meus produtos, né? Mas vou fazer um curso de... Não, nunca fiz um curso. É importante, inclusive, né? Estudo. Eu sempre acredito na educação como mudança de vida. Os estudos são importantes. Mas, para mim, nessa parte de marca pessoal, não fiz nenhum curso. Foi construindo ao longo mesmo da minha caminhada. Eu acho que a parte de trabalhar na parte social, isso me ajudou muito. Por mais que eu era um jovem preto periférico, né? Eu tinha eu tinha a proteção da minha família, coisa que muitos jovens não têm. Né? Eu tinha, por mais que eu estou ali na periferia, né? O último bairro da cidade de São Paulo, Perus, eu tinha a minha família ali sempre comigo, né? Então eu tinha alguns... como que é o nome mesmo? Alguns privilégios. E quando eu fui trabalhar na parte social, fui observar que, nossa, eu levei um choque. Falei, nossa, existe realmente a vulnerabilidade. E por que, assim, eu ficava me perguntando, por que eu não faço parte disso, né? Por que disso? Por que aquilo? Várias perguntas. E estando na área social, eu fui compreendendo muito o sentido da minha luta. Era muito além do que eu já estava construindo como identidade preta, enfim.
Eu queria realmente mostrar que a periferia, por mais que tenha suas adversidades, é um lugar de muita potência, porque foi no social que eu fui observando o quanto de potência tinha ali. O quanto os jovens sonhadores estavam ali, mas que o seu sonho não saía dali por conta da vulnerabilidade social, por conta da falta de um prato de comida, por conta de uma roupa, enfim, várias vulnerabilidades. Então, ali eu comecei a construir essa marca em mim, tipo, eu quero mostrar diferente. Eu quero mostrar que é possível, mesmo a gente estando na periferia. E ali eu fui observando que eu estava me colocando como um portador, né? Uma voz ativa, né? Dentro da sociedade ali como um todo. E mais uma vez falando sobre essa questão da educação, eu acho que foi na minha pós-graduação que eu consegui ali enxergar realmente o que eu queria para o mundo e quem era o Will, né? Então, na pós-graduação, hoje eu sou especialista em planejamento de cidades. E sendo especialista em planejamento de cidades, eu fui entendendo, né, como que a cidade se desdobra, né, como que vai surgindo, né, essa questão das cidades e como que eu transformo a periferia no meu centro. Eu acho que com esse discurso, né, com essa pesquisa, né, Milton Santos, geógrafo que eu amo muito, me ajudou muito nisso. Ele é né, perfeito. circuitos da cidade, ele fala sobre o circuito inferior, circuito superior. E isso foi me trazendo tanta riqueza de pesquisa que eu consegui trazer esse discurso e trazer pessoas que acreditam nesse discurso. Que sim, a periferia pode ser o centro. E a partir disso eu consegui me construindo minha marca pessoal até chegar no meu produto. Né, que é uma marca dentro de um território que é vulnerável, mas que está transformando vidas através dele. Então, pude trazer impacto não só na minha voz, mas sim mostrar ali que existe um negócio de impacto nesse território, que traz, né, um impacto socioeconômico, onde pessoas pretas que estão ali ao redor que trabalham ali, pessoas do próprio território, jovens, enfim. Então, acho que a marca pessoal ela foi construída num sentido muito leve e de vivência. Não foi uma coisa imposta, você vai falar sobre isso, não. Foi muito de vivência. Eu acho que é isso, né, que a gente tem que construir. Você foi criando sua narrativa, né? Exatamente. Eu fui criando minha própria narrativa em cima daquilo que eu acreditava. Né? Por isso que é importante a pesquisa, por isso que é importante o estudo. Né? Porque não é ninguém ali falando por você. É você falando por você mesmo. Então, a partir dessa narrativa, a partir de tudo isso, a minha marca, o pessoal só foi englobando mais e sendo construída, né? E está em constante movimentos, né? A partir do momento que eu acordo e falo, igual agora, eu quero me especializar em comunicação digital. Eu vi que eu amo o digital, eu gosto muito, por mais que é uma coisa que, tipo, satura, mas já é uma outra narrativa que eu vou me colocar. Eu acho que é isso, né? E trazer essa marca para a presença digital. É o próximo passo. Obrigada, Will. Incrível. Acho que você traz vários pontos que ressoam, tanto para minha vivência quanto para o Alan, porque não tem para onde correr, né? Não. E ser arte educador é um choque que aí, como você mesmo disse, eu não vivi algumas vulnerabilidades. E quando eu vou ver, tem pessoas que estão passando por essas vulnerabilidades e não conseguem aprender. Não veem luz no final do túnel para conseguir criar. Eles querem a mesma coisa que eu. Mas muitas das vezes pouquíssimos conseguem, né? É muito complicado. A vida real, a moda da vida real, não é mesmo? E o bom é isso, né? Nós três aqui tem essa vivência como arte educadores. Eu acho isso incrível. Assim. Sim, é importante. Eu acho que isso que vai ficar. Para além de produto. Sim. O nosso legado, trabalhando na periferia com jovens, adultos, para trazer uma narrativa de, é possível fazer, pega esse caminho aqui, é super possível, usa essas ferramentas, não vamos nos cobrar tanto, porque se a gente pega muitas referenciais de internet, a galera fica frustrada também. Não, vamos trabalha com o que você tem e dali você vai com certeza criar algo genuíno. E muitas das vezes é o que acontece, né, gente? Sim. E vamos trabalhar com a imperfeição, né? Acho que a imperfeição é a coisa mais perfeita que a gente pode pensar. Assim, gente. Eu acho incrível. Imperfeição é perfeito, né? De alguma maneira, assim. Ter erros, tudo que é muito perfeito é meio fake, né? E a estética preta sempre foi vista como imperfeita. E olha o que aconteceu.
É isso, é desmistificar, né, as palavras. Sim, sim. É trazer realmente, é imperfeito, sim. Uhum. E Tá é em isso que a processo, gente tá em faz. processo. O que tá perfeito a gente entende que tá acabado, né? E o que tá acabado? O que tá finalizado? Nada O tá mundo finalizado. tá acabado. Já acabou O faz mundo tempo, já inclusive. acabou. né? Mas nada tá acabado, tudo tá em processo, né? Não existe, o mundo não para de girar, né? Ele não existe um processo, não existe uma coisa. Aqui a gente costuma dizer, né, que a gente entrega as coisas, né? Que a gente não acaba, a gente entrega. Você faz um TCC, você entrega, você não Entregou. acaba. Tem um monte de coisa que você tá pensando ali ainda. Sim. Você faz uma peça, aquela peça poderia virar milhões de outras coisas, mas você entrega ela porque teu cliente tá ali, você vai entregar. Então é um pouco sobre isso, sobre que esse imperfeito também tá nesse lugar. E viver esses processos. Voltando para Super. nossa... Como que você constrói a sua marca pessoal e se posiciona para divulgar a sua marca? Olha, eu acho que a gente tem que observar bastante Como tem sido isso? Então, eu tenho pensado muito, né? Eu tô fazendo esse rebrand da minha marca e eu tô pensando muito os produtos novos que eu vou colocar ali. Eu tenho muitas questões com a questão de sustentabilidade, então assim, eu acho um absurdo comprar tecido. Acho uma coisa que, com um monte de desperdício de tecido que tem na rua, eu acho que tem que pensar em como a gente fabrica com aquilo ali que está desperdiçado, como é que a gente cria a partir disso. Mas eu acho que a gente também precisa, eu acho que quando a nossa identidade pessoal, ela funde com a identidade da marca, traz muito mais credibilidade, traz muito mais realidade e as pessoas estão sempre olhando pra gente de alguma maneira. Total. E aí, quando a pessoa tá olhando pra gente, já era. Então, a pessoa tá te cobrando de alguma maneira. Então, assim, quando um criador não usa suas criações, tem alguma coisa de errado com essa criação. Porque se nem você tá usando essa criação, como assim? Essa criação não funciona pra você? Então, o criador, ele precisa se empoderar daquilo que ele fez, né? Tipo, a não ser que ele seja um criador muito específico, né? Sei lá, por exemplo, de vestido de noiva. Uma pessoa que só cria vestido de noiva, então ela não vai ficar usando isso. Mas ela tem alguma coisinha ali que ela criou, que ela pensou. Tem algum designer que tem muita semelhança com ela numa coisa mais casual, vamos dizer assim, né? Sei lá, um bordado da noiva, você tem ali uma camiseta bordada. Tem algumas coisas que você vai criar semelhanças, mas na maioria das vezes a gente precisa trazer essa marca pessoal pra gente. Ela faz com que isso tenha mais credibilidade. Então, Ela fala antes da gente, né? Ela exatamente. grita. Muito. Né? É a primeira a se apresentar. Não, às vezes que eu, sei lá, que eu mais fui fotografado, por exemplo, foi usando minhas criações. Assim, que eu fui pra desfile usando minhas criações e aí eu falava, então, tô entendendo. Então as pessoas estão entendendo que isso faz parte de mim, que eu faço parte daquilo. Porque era uma coisa que se encaixava. A referência sou eu. Isso se encaixava, não era uma coisa fake, não é uma coisa assim, tipo, será? E eu sempre penso nisso, será que eu usaria? Isso. Se eu usaria, então vou fazer alguma coisa que eu possa usar. Até porque você é o primeiro desse cliente, né? Que você tá ali. Você pode ter alguém como ref que você vai usar ali, como quem é o seu cliente ideal, né? Você pode usar essa pessoa fake, mas você pode usar essa pessoa real, que é muito mais interessante. Você pode pegar alguém da sua família, enfim, alguma coisa, mas pode ser você. Que eu acho que vai ser sempre a pessoa mais interessante, que vai tornar aquele produto mais potente. A potência do produto tá em você, tá? Naquele lugar que você consegue expor. Se você não conseguir passar por esse lugar, eu acho que tende ao fracasso, assim. Eu acho que tende a... Ainda mais hoje. Hoje a gente é muito... O produto... essa fusão hoje, ela é muito... muito latente, né? Ela tá muito presente, assim. A gente percebe que os criadores estão aí nesse lugar de se integrar aquilo que eles estão fazendo. E às vezes tem muitas pessoas também, que eu já vi muitos exemplos de pessoas que usam alguma coisa, tem um estilo pessoal, sei lá, que nem é uma coisa que a pessoa criou, mas aquilo vira tão característico dela que ela começa a produzir a partir daquilo. Né? Então ela sempre, sei lá, ela usava um blazer, sempre usou muito blazer. E aí ela começa a falar, se eu fizer uns blazers pra vender. Né? Já que as pessoas gostam tanto do que eu uso. Então acho que também caminha por esse lugar. Esses muito lugares, bom. Né? Sim. Concordo tudo. Arrasou, muito bom. Eu acho que o nosso tempo está se acabando, mas antes vamos falar, quero que vocês deem caminhos para quem está começando, para quem quer ser um estilista independente, porque a gente entende que são vários atravessamentos, né? A vivência não é fácil, mas é necessária. Acho que é necessário acreditar no seu próprio potencial, essa questão de autoconhecimento, essa questão de se colocar como uma marca pessoal também é importante. Mas quais os caminhos que vocês podem compartilhar do início dessa jornada? Olha, eu acho que um bom caminho é começar. Eu acho que... Tá, meu amor. Sempre esse é o caminho. Quando eu comecei sem... Eu não sabia costurar, eu não sabia modelar.
Eu só queria criar. Uma agulha e um sonho. Era isso, uma agulha e um E sonho. muitas das vezes... Eu tinha uma agulha, um sonho e uma avó. Já é né? muita coisa, Eu tinha meu uma agulha, amor. um sonho e uma avó, costureira e modelista. Que aí eu falei, vó, o que Olha você aí. acha da gente fazer Tinha assim, tudo. assim, assim? E aí, Privilegiades. era isso, entendeu? Muito privilégio. Muito privilégio. Meu Gente, privilégio foi esse daí. eu- E tem isso que eu falei anteriormente. Tinha os meus pais ali também num lugar que são de criação, me ajudaram muito a criar muitas coisas, né? Nesse sentido de fazer mesmo, de colocar a mão na massa comigo. Mas eu acho que você tem que começar a fazer. E tem uma coisa, gente, a minha primeira coleção eu sempre mostro para meus alunos. Meus alunos, eu sempre falo, gente, olha isso aqui. É pavorosa. É pavorosa no nível de que eu não entendo muito bem o que eu tava fazendo ali. Ah, Eu misturei renda com tule. Hoje eu acho interessante, vai. Hoje eu não julgo tanto. Porque eu falo, foi Nossa, meu começo, foi meu início. deixa eu só pegar esse seu gatilho em algo muito importante que tem um ditado que é assim, se você não tem vergonha da sua primeira criação, você demorou tempo demais pra colocar no mundo. Super. Eu posso. Você acabou de trazer, eu É isso. tenho pavor da minha primeira peça. Mas você falou, comece. Comece. Você começou. E eu comecei num evento, gente, gigantesco, né? Assim, não gigantesco, mas é um evento da Casa de Criadores que chama Fashion Mob, que chamava, né? Não existe mais, uma pena, porque esse evento era incrível. E você ia lá com as suas amigas, com seus amigos, fazia os lookinhos e ia pra rua. Desfilava na rua com esses looks. E aí depois você era julgado por pessoas da moda, como Constança Pascolato, Dudu Bertolini, essa galera que julgava você. Érica Palomino, uma galera que você falava assim, gente, essas pessoas estão julgando meu look. Eu lembro que a Constança Pascolato olhou pro meu look e fez uma cara, que até hoje eu não sei se é uma cara de tipo, meu Deus, que pavor, ou meu Deus, que interessante, eu não sei. Mas eu acho que a roupa era aquilo. Mas era eu ali. Era o Alan Santana começando, não sei o quê, com a criação, é esse lugar. Então, faz. Eu não sei se o acabamento tá bom. Problema seu. Ninguém vai ver. Problema, sabe? E daí? Ninguém tá vendo se o acabamento tá bom ou se não tá. Foi o que a gente falou da imperfeição. Lidem com a imperfeição. Eu acho muito mais interessante desfiles imperfeitos, coisas inacabadas. Gente, eu me cobro muito. Não sei vocês como aí no mercado. Eu me cobro muito. Hoje tenho trabalhado muito isso, mas é algo que eu me cobro muito em ser excelente. E é um lugar inalcançável, né? Exatamente. Nunca vai ser suficiente. Não, sempre vai ter alguma Por isso coisa que não ali pode que não se funciona. cobrar tanto, né? Que Mas- se existisse um Olimpo da perfeição, Mas onde e o você mercado? pudesse estar lá, não existe esse local. Se a gente for olhar para as Não grandes, existe mercado. se a gente for olhar para as grandes Que fast merda é fashions, mercado, meu? elas são todas imperfeitas. Se você for olhar uma camiseta da Renner, Só desvirar. É só você. Tá mal feita e vende. As pessoas compram, as pessoas não estão interessadas nisso. As pessoas estão interessadas no efeito que aquela peça tem. A gente, como criador, é que tá interessado nisso. Tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito se você quer cobrar 10 mil reais. Aí tem que ser mais do que perfeito. Mas aí também pode ser imperfeito. A gente tem casos de, por exemplo, sei lá, das grandes grifes, como sei lá, a Balenciaga. A Balenciaga vende um monte de coisa imperfeita. Rasgada, mal acabada, as Prada. Tem um monte de tecido, de coisas que não tá acabada, só tá feita uma costura em cima. E as pessoas compram aquilo ali. E a gente fica com medo, meu Deus, essa bainha não é sobre isso. É sobre a sua criação ser genuína, é sobre aquilo que você quer dizer tá estampado naquela peça. Então não fiquem apegados a isso. Eu não consigo fazer o melhor acabamento. Não tem problema, faz o acabamento que você consegue nesse momento. Mas você consegue entender que é uma cobrança social para além de... É status também. Tem uma questão de status quo, de sinalizar, tudo isso. 10 minutos? Mara. Eu entendo, mas eu acho que depende. Eu acho que depende muito, porque eu acho que se você apresentar para pessoas coisas inacabadas, e se seu storytelling, e se sua ideia, e se tudo estiver colocado ali naquele mal acabado, as pessoas vão entender a sua proposta. Vai estar entendido ali. É tudo sobre como você vai vender aquilo. Você pode vender de uma maneira completamente... Super. É super isso. Então, eu já entendi essa virada de chave. Isso, então não dá para se apegar ao que o mercado vai achar da gente. O que a gente tem que se apegar é o que nós vamos achar daquele produto. Se você chegar com um negócio ali, meio mais ou menos, mas que você fala assim, olha isso daqui. Eu já fui em feiras de afroempreendedores, por exemplo, com produtos super acabados, super bem feitos, a um preço que eu falei, gente, a pessoa tá louca, né? A um preço muito barato. Tipo assim, eu falei, gente, isso aqui deu um trabalho pra fazer. Mas e tava bonito, tava perfeito pra mim. Muito bem feito. E a pessoa... Só que aí tem o lugar da pessoa não se posicionar. Olha, pra mim tava super perfeito. Mas não consegue verificar, né? Agregar o valor. Exatamente. O
Valor Exatamente, que não porque- tá só no material. Aí tem outras coisas, né? Aí tem embalagem que você vai vender aquele produto, como é que você vai vender, pra quem que você vai... Enfim, tem outras questões que vão surgir ali pra transformar aquele produto mais atrativo pras pessoas também. Isso é uma outra questão. Mas o fato de você só fazer o produto, pra mim já tá de ótimo tamanho. Você tem uma maquininha de costura, você fez seu negócio, né? Você entregou, ninguém vai... Eu tenho vários casos de estilistas, por exemplo, agora que tem alta, posso citar aqui, por exemplo, Elias Caleb, que tá super em alta, o trabalho dele é super legal, o trabalho dele é inacabado. É acabado, é bem feito, mas a ideia, a estética que o trabalho dele traz é isso, é um resto do tecido, é uma ideia que não é uma coisa assim, não é uma alfaiataria perfeita, alinhada, que não sei o que, não é isso. O trabalho dele traz esse lugar pra gente e tá alcançando o mundo. Todo mundo tá usando, todo mundo quer, todo mundo não sei o que. Porque é incrível, porque é lindo, porque é estético, porque causa, porque impressiona a gente. Moda também é sobre impressionar visualmente, né? Às vezes você faz uma coisa tão, não sei o que ela não impressiona ninguém. Você olha e fala assim, ai, nossa, que interessante, deu um trabalhaço. Mas é tão simples e é tão sem graça, é tão óbvia que, ok, né? Não impressiona as pessoas. A gente precisa falar sobre impressão, né? Então, às vezes, um produto que você consegue causar um, nossa, o que é isso? Foi feito em 3 minutos, entendeu? E aí você fala uma coisa, que não sei o que, a pessoa demorou horas pra fazer, mas ela não conseguiu botar ali a personalidade dela, não conseguiu colocar aquilo que ela quer, ela não conseguiu colocar várias coisas que são muito importantes para um produto ser vendido, né? E para que as pessoas se identifiquem com essa marca. Isso é muito importante. Então, acho que esse é esse caminho que a gente tem que se focar. Quando a gente tá iniciando. Comecem. Pegar o gancho, né, do Alan, acho que comece, só que eu vou ser um pouquinho chato. Comecem com propósito. Por que comecem com propósito? Eu acho que a indústria mundial já está cansado de replicar coisas que já existem, né? Então, eu acho que pensar, ainda mais nós da cadeia da moda, né, que é uma cadeia produtiva, enfim, e hoje ela é uma das segundas indústrias mais poluentes do mundo, a gente não tem como não falar disso. Eu acho que é muito importante, igual o Alan falou, acho que pensar, chega de comprar tecido, né? A gente tem milhões de retalhos aí no mundo. Daria para vestir o mundo, né? Praticamente. Mas ter um propósito mesmo do seu negócio, né? Seja ele social, seja ele sustentável, enfim. Porque eu acredito que começar todo mundo pode, todo mundo vai começar, mas eu acho que quando você coloca esse propósito, vem dentro de tudo que a gente conversou aqui, da sua marca pessoal, da sua personalidade, né? Da busca da imperfeição, enfim. Eu acho que eu penso muito sobre isso, né? E eu me preocupo muito, né, no futuro, né? O que a moda... Qual que é o propósito da moda? Eu acredito que o propósito da moda não é vestir, no sentido de vestir um tecido, né? Mas vestir toda uma identidade, vestir todo um conceito, uma história, né? Então, qual que é a sua história, né? O que te tira de casa para estudar moda e querer lançar uma marca no mercado? Então, acho que vem muito disso, né? Então, trazer esse propósito ajuda a gente repensar diversos fatores dentro dessa cadeia produtiva, né? Então, será que eu vou por esse lado mesmo? Será que eu vou replicar aquilo que já existe? Então, essa provocação de trazer propósito é muito o que a gente precisa nos dias de hoje, né? É pensar o futuro, né? Qual que é o propósito de ter essa minha marca? Todos os dias eu me deparo com isso. Tipo, qual que é o meu propósito da próxima coleção? Qual que é o meu propósito da marca nesse semestre? A gente virou, né? Estamos no segundo e último semestre do ano. E eu me perguntei, qual que é o propósito da Afroperifa até dezembro? Então, acho que essa palavra propósito, ela se encaixa, enquadra muito bem nesse começo. Então, começar com propósito vai trazer todo essa bagagem que a gente conversou aqui hoje, né? No Papo de Vestir, que foi maravilhoso. E é uma dica muito boa, né? Pra gente começar aí com propósito e trazer coisas de fato revolucionárias, mas não só estética e funcionalidade, né? Funcionalidade. Mas o propósito, gente. O futuro tá pedindo isso, tá pedindo socorro, né? Então a gente precisa realmente começar a pensar em outras estratégias, né? Dominar as tecnologias que hoje são muitas ao nosso favor. Nossa, gente. Ai, que profundo, né? Muito. E eu acho que assim, aqui, né? ao longo da entrevista, a gente foi desenhando essa evolução, né? Como que eu comecei, como busquei minha estética, minha narrativa, como eu me coloco no mundo, né, para divulgar os meus produtos.
e como que eu penso e como eu me reinvento o tempo todo, né? E a necessidade de se reinventar, buscar estudar muito sobre história, ou fazer o movimento do Sankofa, que é muito preto, isso de olhar as matrizes da própria família, o que que minha mãe fazia, o que que minha avó fazia, e olha, eu tô repetindo isso, e olha que genuíno é repetir isso com novas ferramentas. Eu acho que o nosso papo foi muito maravilhoso, eu não queria que terminasse, de verdade. É muito importante tê-los como referência, é muito gostoso ter vocês próximos pra gente trocar essas narrativas, e espero que o público também se conecte muito a vocês, porque eu já adoro, e sigam muito o conteúdo que vocês disponibilizam na internet e que façam parte desses movimentos reais de moda de São Paulo, né? Falando mais propriamente, estamos em São Paulo e, assim, o Will está em Perus fazendo um trabalho, tem uma agência, agencia pessoas, impulsiona pessoas, realiza eventos. Alan, onde que você está, Alan? Tô aqui no centro. Tá no centro, mas está nas capilaridades do extremo também. Sou de Mauá, vim de Mauá. Tô vivo aqui, mas sou de Mauá também. E dá aula na Zona Leste. E dou aula na Zona Leste. Então, é levando essas sementinhas em outros lugares para que todos cresçam juntos, né? Deixa aí as redes sociais. Coloque aí. @WillDaAfro e @Afroperifa. É sobre... @AlanSantanaSP e @Luanto, que é a minha marca que tá saindo aí do forno. Ai, que delícia, gente. Ansiosa para que essa marca saia logo e ansiosa já pelo próximo episódio. Consumam, comentem muito sobre esse episódio, como que tá, fez sentido, não fez. A gente quer que vocês se expressem, tal como nós estamos aqui nos expressando. É para ser uma conversa informal. E o Papo de Vestir vai ser assim. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Siga e compartilhe os nossos vídeos. Gratidão por tudo. Muito obrigada, meus convidados queridos. Nós que agradecemos. Beijão. Tchau, tchau.